Vamos lá. Olha só. Vai começar tudo de novo, ao normal? Vou de novo. Olha só, a gente estava discutindo sobre a região norte, certo? A gente viu que os estados que compõem a região norte são Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Desliga os microfones aí, por favor, que o ruído está muito grande. Ô, professor. Sim. Como é que desliga o microfone? Como é que desliga? Espera aí que eu desligo. Estou indignado. Ó, no canto esquerdo da sua tela tem uma câmerazinha e um microfonezinho. Você clica no microfone para ficar vermelhinho, certo? Então, a região norte é a maior região do Brasil. Ela faz divisa na parte norte com Venezuela, Suriname, Guiana, Guiana Francesa. Na parte sul, com a Bolívia, Mato Grosso e Goiás. Na parte leste, com Maranhão, Piauí, Bahia. E na parte oeste, com Peru e a Colômbia. Toda essa parte verde que vocês estão vendo aqui no mapa corresponde à região norte. E aqui vocês podem ver as regiões e os estados que elas fazem limite, certo? Aí a gente viu a questão dos aspectos físicos. O relevo da região norte, ele predomina planícies, depressões e planaltos, sendo que a maior parte da região norte são regiões de planícies e depressões. Por isso nós temos rios navegáveis na região norte, porque são rios de planície. O clima predominante é o clima equatorial, pois está próximo à linha do Equador. Esse clima caracteriza-se por um clima quente e úmido, tendo um índice pluviométrico de chuvas bastante grande, em torno de 1.800 a 3.000 milímetros por ano. A hidrografia tem como principal bacia hidrográfica a bacia do Rio Amazonas, que é a maior bacia hidrográfica do mundo. A vegetação vai predominar o bioma Amazônia. Esse bioma ele vai se caracterizar por ter florestas ombrófilas, que são florestas que têm árvores de grande porte, chegando até 50 metros de altura, com folhas largas, e são florestas que são conhecidas também como florestas fluviais, ou seja, são florestas que estão em meio a rios. Essas florestas, elas têm a característica dela crescer muito porque ela está em um lugar onde tem bastante chuva. E essa grande quantidade de chuvas também está relacionado à questão dessa floresta que acumula bastante umidade. O índice populacional, o índice demográfico da região norte é um índice baixo, porque ela é uma região muito grande e pouco povoada. Você vai encontrar um índice populacional mais elevado nas regiões metropolitanas, principalmente próximo às capitais. Nas capitais você vai ter um índice populacional maior, mas mais para o interior você vai ter um índice populacional menor. Como eu citei anteriormente, a cidade de Coari é uma cidade que tem 40 mil habitantes, e ela tem um território maior do que o território do Rio de Janeiro. Então, por aí vocês já podem ter uma noção de como a extensão territorial da região norte ela vai influenciar nesse baixo índice demográfico. Aí a gente estava discutindo também a respeito dos tipos de produção econômica. Uma das principais fontes econômicas da região norte é o extrativismo. A primeira imagem
Aqui, onde está saindo essa espécie de leite, isso aqui é o extrativismo, o vegetal, onde está sendo retirado o látex, que serve para fazer borracha, através da seringa. Esse monte de patamares aqui, isso aqui é a Serra Pelada. Um lugar onde ficou caracterizado pela extração de ouro. A Serra Pelada ela está inclusa em uma região conhecida como Grande Projeto Carajás. Esse Grande Projeto Carajás é uma região, lá na região, é uma micro-região da região norte, que ela é caracterizada pela extração de minerais, de ferro, manganês, de ouro, de níquel. É uma região muito importante na produção econômica, não só da região norte, como da produção econômica do Brasil, por ser uma região voltada para a extração de minerais. Aí tem também outro que é bastante característico na região norte, a extração de madeira. E aqui é a extração do nosso saudoso açaí. Então, esses são alguns exemplos que eu trago para vocês sobre extrativismo. O extrativismo mineral, aqui é a extração de minérios, o extrativismo vegetal. E outra coisa que é muito forte, que eu não coloquei na imagem, é o extrativismo animal, pois a pesca é muito forte nessa região. Aí a gente tem as principais formas de produção que ocorre, de produção econômica que ocorre na região norte. Eu tenho a agricultura, as principais fontes agrícolas que existem na região norte é a produção de arroz, guaraná, cacau, mandioca, maracujá, cupuaçu e pimenta do reino. Esses são os principais produtos agrícolas que são produzidos na região norte. Quando se fala de pecuária, se destaca a criação extensiva, principalmente de bovinos. E como é que ocorre a criação desses animais? Ocorre da seguinte forma: eles pegam um pedaço de floresta, desmatam, depois que desmata, queima, e inicia-se a questão da criação desses animais. Então, o impacto ambiental da pecuária e da agricultura para a região norte ele é altíssimo, porque tanto a pecuária quanto a agricultura na região norte está diretamente relacionada com o alto índice de desmatamento e de queimadas nessa região. Quando eu falo a respeito de indústria, na região norte, a principal indústria lá, o principal polo industrial é a Zona Franca de Manaus. Essa Zona Franca, ela foi uma estratégia governamental para tentar crescer o índice de povoamento na região norte, porque eles acreditavam que se tivesse algumas indústrias lá para dar emprego, atrairia muitas pessoas para essa região, que não aconteceu. O índice populacional só aumentou ali mesmo na região de Manaus. E outra questão de ter instalado essa Zona Franca lá, porque a Zona Franca em Manaus é um lugar também estratégico, porque Manaus é um lugar que está muito próximo dos Estados Unidos. Vinícius, desliga o microfone. Deixa eu ver aqui. Está próximo a Miami. Então, o trânsito e a entrada de produtos fica mais fácil. Quais são os produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus? Produtos de bens de consumo, como celulares, coisas desse tipo. Interessante que eles alegam que essa instalação dessa Zona Franca lá é porque eles vão utilizar tanto a matéria-prima animal, vegetal ou mineral que é produzido na própria região. Coisa que a gente sabe que de fato não acontece. Aí eu trago para vocês um mapa com as principais produções que ocorrem lá. Aí tem a Zona Franca de Manaus, que eu acabei de falar para vocês, que é a produção industrial. Aí tem Coari, como eu citei a vocês, que é uma das maiores produtoras de petróleo do Brasil. Lá tem uma grande extração de petróleo, é a cidade que eu falei para vocês que tem 40 mil habitantes e tem um território maior do que o Rio de Janeiro. Aí tem, em Rondônia, vai se destacar a produção de café. No Pará,
vai se destacar a questão da agropecuária, principalmente a criação bovina. Em Tocantins, aí entra a questão do agronegócio. Quando eu falo de agronegócio, eu falo da produção agrícola extensiva, que é a produção do arroz, a produção de grãos. Quando eu falo do Pará, eu vou ter a Serra de Carajás, que vai produzir grande parte do minério de ferro exportado, da bauxita, do manganês, do calcário, do ouro, do estanho. É uma das maiores produtoras desses produtos do Brasil. Então, tem uma grande importância. E aí, aqui no Amapá, eu tenho a produção de manganês, que é um minério também muito comercializado. Então, vocês veem que a produção econômica da região norte, ela está mais voltada para a extração, para o extrativismo e para a agropecuária. O setor industrial da região norte, ele é pouco evoluído. Aí a agenda de hoje é a leitura da página 93 até 101 e a atividade da 102 até a 106.